Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutimos as estratégias para acabar com a sua fobia. Eu sou Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. E hoje nós vamos falar um pouco sobre emoções. Porque acho que é uma coisa muito recorrente e é uma coisa assim que acho que tem se falado muito, ainda mais nos tempos de hoje, né? Qual que é o principal obstáculo na hora de superar a fobia com relação à emoção? Eu considero que a emoção em si já é um grande obstáculo para quem está tentando superar uma fobia. E, paradoxalmente, talvez seja a principal solução também. Acredito que a emoção nessa história ela começa como um vilão para quem tem uma fobia. E as pessoas talvez não saibam que possa se tornar o herói dessa história, ou, digamos assim, o coadjuvante, o vilão da história vai se tornar o herói, se tornar o principal fator aí para a pessoa superar a fobia. Mas no início, sim, eu acredito que a emoção talvez seja o principal obstáculo. Existem outras coisas que atrapalham bastante, mas acho que se eu for falar qual é o principal, eu diria que são as emoções. Porque é a principal coisa que a pessoa consegue identificar que ela não tem controle. Eu perco o controle. Geralmente, isso é uma coisa que a própria pessoa observa e as pessoas ao redor também observam, né? Que a pessoa ela perde o controle mesmo de uma emoção ou de algumas emoções. Verdade. Só que aí, indo já, por exemplo, para a técnica, por exemplo, uma pessoa que está aplicando o método, está tentando superar a própria fobia, nesse momento também a emoção pode atrapalhar muito, muito mesmo, porque, quer ver, vou dar primeiro um exemplo sem ser de fobia ainda. Uma pessoa que está indo fazer uma entrevista de emprego. Já viu que, às vezes, você sai de uma entrevista de emprego com aquela sensação assim, caramba, eu poderia ter falado mais, poderia ter falado melhor, eu sei que eu poderia ter feito muito melhor, porque eu assim, tenho conteúdo, tenho habilidades, tenho capacidade, tenho um monte de coisas boas minhas que eu não mostrei nessa entrevista, ou que eu sei que eu não dei o meu melhor, que poderia ter sido muito melhor. Geralmente a gente tem esse discurso ou chega a essa conclusão por causa de uma emoção. Lá na hora da entrevista, me veio uma emoção que eu estava nervoso, gaguejando, tremendo. Aí esqueci um monte de coisa que era para eu ter falado, um monte de coisa importante. Respondi umas coisas nada a ver, umas besteiras, falei besteira. E aí a gente sai frustrado, né? De uma situação dessa. De, poxa, eu poderia ter feito muito melhor. Eu sei que eu poderia ter feito muito melhor. Mas foi um desastre, foi uma tragédia. Nessa situação que ainda não é fóbica, talvez até tenha, né? Alguém com fobia de entrevista de emprego. Sim, não pode duvido ter. disso, nunca apareceu, não. Se tiver alguém aí, me manda uma mensagem que eu vou te ajudar. Porque nunca vi um caso assim, mas não duvido que tenha. Porque, nossa, agora eu viajei. Fiquei imaginando uma pessoa com fobia de entrevista de emprego. Primeiro, essa pessoa não vai, porque ela se conhece. E aí ela não vai, talvez consiga um agendamento, consiga uma vaga, alguém indica e chega no dia... Ela não consegue ir. Não consegue ir, inventa uma doença. Não, estou com dor de barriga hoje, não vou. Ou nem inventa nada. Ela fala, não dou conta, não vou. Então, e talvez a própria pessoa não identifique isso como uma fobia, né? Fala, não, é porque eu tenho medo, é porque eu me sinto incapaz, alguma coisa assim. Verdade. Mas viajei agora, fiquei imaginando. Se tiver alguém com fobia de entrevista de emprego, manda uma mensagem pra gente. Por favor. Eu fiquei curioso agora. Deve ter muita gente com isso. Deve ter verdade. muita gente. Porque eu já vi fobias de umas coisas assim, tão menos desafiadoras, de situações extremamente seguras. Extremamente seguras. Por exemplo, tem aqueles bichinhos que são inofensivos. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia de cachorro, e pode ser qualquer cachorro, aqueles fofinho, filhotinho, pequenininho, não importa, a pessoa vai ter fobia. Sim, é verdade. E assim, a gente tem visto bastante, né, um leque de
fobias bem diversificadas, coisas que a gente que está lidando com isso aqui no dia a dia, que a gente está, né, tendo contato assim com as pessoas, por mais que seja esse contato virtual, mas a gente está vendo um leque de coisas que a gente Sim. pensa assim, não é possível a pessoa ter uma fobia disso aqui. É possível. É possível. A gente que está aqui conversando sobre Nos isso, bastidores. isso todo dia, aí tem aparecido para a gente cada fobia que vocês não acreditariam. É verdade. Que nem eu imaginava que existia. Agora, antes de falar por que as emoções atrapalham a gente, principalmente na hora da fobia, eu queria voltar num assunto que a gente começou no podcast anterior, que é, primeiro, o que não são as emoções. Uhum. A gente tem uma tendência de pensar nas emoções assim com um olhar meio místico, Sim. ou que não, emoções é uma coisa intangível, imensurável, não dá para controlar as emoções, né? Uhum. Por exemplo, a poesia coloca as emoções muito assim como uma coisa realmente quase que algo quase que fora da gente, né? Uhum. É como se tivesse o corpo, o cérebro e as emoções estão em algum lugar aqui pairando Sim. em cima de mim. E há alguns anos atrás, realmente a gente não tinha muito conhecimento, mas hoje a gente tem uma quantidade absurda de conhecimento sobre as emoções. Verdade. Se, por exemplo, um neurocientista, se você falar para ele, eu estou sentindo tais emoções agora, ele vai conseguir descrever quais são as substâncias que estão correndo na sua corrente sanguínea naquele momento. Uhum. Só pelo fato de você falar, não, eu estou com medo agora, eu estou sentindo isso, aquilo. Você estava falando que a gente tem a tendência de achar que a emoção é uma coisa imaterial, uma coisa espiritualizada. Sim. Isso eu diria que é quase um senso comum, né, de ver até um olhar romantizado das emoções, ou uma coisa que realmente a gente não tem controle. Não tem como controlar as emoções. E a gente está descobrindo, principalmente com o avançar da ciência, que isso não é uma verdade plena. Por exemplo, a gente conversou no podcast anterior, era inclusive um assunto que eu vou me permitir a gente voltar de novo, que é, por exemplo, um olhar espiritualizado das emoções. E a gente viu, a gente conversando assim, como que isso pode ser, às vezes, até danoso. A gente estava conversando sobre isso. Uma pessoa pode ter um alto nível de espiritualidade, uma pessoa madura espiritualmente, e ainda assim pode ter problemas emocionais. Por exemplo, não ser uma pessoa que tem um alto nível de, por exemplo, inteligência emocional. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa pode ter um alto nível de inteligência emocional. Hoje, inclusive, tem cursos para isso, curso de inteligência emocional, livros de inteligência emocional. Tem alguns bons, outros nem tantos. Mas o que, de fato, existe muito conhecimento hoje sobre inteligência emocional. E tudo baseado em ciência, baseado em conhecimento científico, não é em achismo, nem em espiritualidade. Então, o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa pode ter um alto nível de inteligência emocional, saber lidar com as emoções, mas ser uma pessoa que não tem uma espiritualidade desenvolvida. Entendi. Ou uma pessoa tem uma espiritualidade super desenvolvida, mas às vezes é aquela pessoa que não tem uma inteligência emocional. E a gente discutiu muito isso assim, para criar essa separação. Que, por exemplo, a pessoa pode ser um grande líder religioso ou uma pessoa que tem uma espiritualidade realmente desenvolvida e em algum determinado momento da vida entrar em depressão por algum problema. E isso não desabona essa pessoa de forma alguma, de forma alguma. E aí eu acredito que a gente vai falar muito sobre isso, não hoje, mas no decorrer dos podcasts. Isso, no decorrer dos podcasts, porque muitas pessoas que são religiosas nos procuram, pessoas que têm uma religião ou que têm uma espiritualidade, e aí elas têm medo disso ser algo de errado, ou algo que vai contra os princípios da religião ou da fé que essa pessoa tem. E, na verdade, as duas coisas caminham, assim, podem caminhar lado a lado, totalmente juntas. Assim, a pessoa pode fazer um treinamento de inteligência emocional, desenvolver as habilidades emocionais dela, baseado em ciência e em conhecimento,
E Sim. também desenvolver a espiritualidade dela de outras formas, e isso, uma coisa não interfere na outra. Uma outra coisa que as pessoas tendem a não entender muito bem é que emoções não é essa coisa intangível, imensurável, que eu não posso... Inclusive, hoje a gente pode Ter controle, né? ter controle, medir. Por exemplo, quero dar um exemplo mais pontual. O estresse. O estresse, se você pegar uma pessoa que está constantemente estressada, tirar lá uma amostra de sangue e for olhar, você vai encontrar isso. Eu vou escrever, porque o YouTube está Bloqueando, não pode bloqueando, falar. tá meio chato com algumas palavras. Esse aqui, eu vou chamar ele de corte, tá bom, galera? Ó, é o hormônio corte, porque o YouTube não gosta muito que a gente fale essas palavras aqui, não. Esse hormônio, ele vai estar lá. Na pessoa que está sob estresse, é totalmente, tá vendo? Mensurável. Você pode medir a quantidade de uma substância no sangue, que está correndo no sangue de uma pessoa, quando ela está sobre uma emoção. Tá vendo a pessoa que está constantemente estressada? Acorda estressado, ou pelo menos a vida, o dia dela é quase que completo um estresse. No trabalho, em casa, no relacionamento. Às vezes se torna até um estresse generalizado. O que está acontecendo? O estresse... Então, deixa eu voltar um pouco, né? O que é o estresse? O estresse, ele é uma resposta saudável e que faz parte do nosso repertório emocional. A gente tem lá a nossa listinha de emoções. Para que serve o estresse? Imagina lá no tempo que a gente vivia nas cavernas ou alguma coisa assim, que tinha que caçar, enfim, não tinha casas. Por exemplo, se do nada aparecesse um bicho, pulasse um tigre de trás da moita, o estresse dispara, além de outras substâncias, aquela ali, o corte, dispara e jorra uma quantidade absurda dessa substância no nosso sangue, e isso aí dispara o quê? A reação, corre. Né? Além de outros, um desses é aquele ali. E aí dispara, a pessoa corre, sai correndo, sobe numa árvore. Aquelas cenas que a gente vê, a mãe que conseguiu salvar o filho de um pitbull, ou arrancar a porta de um carro para salvar o próprio filho. É quando isso aqui está disparando e enchendo. Outras substâncias também disparam no nosso sangue. E é difícil, né, falar sem falar as palavras. É porque o YouTube começa a dizer... A bloquear. Achar que a gente está está influenciando alguma coisa fazendo assim. apologia a querer vender isso aí. Isso. Então, Aí é complicado. É complicado, né? Mas, por outro lado, faz sentido, né? Tem muito conteúdo difícil na internet. Verdade. Aí, beleza. Aí a pessoa correu do tigre, se salvou. O que acontece numa situação dessa? A gente vê isso muito... Por exemplo, hoje a gente consegue ver isso mais facilmente cachorro. Quem tem cachorro, que o cachorro brigou com outro cachorro ali, não sei o que lá. Quando eles se separam, o que a gente vê? Vê eles, assim, por exemplo, sentado, às vezes tremendo. É verdade. E com a boca ofegante e tudo, e eles ficam tremendo. O que eles estão fazendo ali naquele momento? Que eles param e ficam tremendo ali. Principalmente tremer. O cachorro lá está tremendo, que acabou de brigar com outro cachorro. Ele está esvaziando essa substância do corpo dele. Ou seja, ele está desestressando, literalmente. Está liberando ali no tremor e tudo. A gente, muito provavelmente, fazia a mesma coisa quando passava por quando toma uma carreira de um cachorro. Dispara essa substância, você corre igual um doido, pula muro, pula cerca, vai embora. Faz coisa que até Deus duvida. Até Deus duvida. E aí, quando a gente para, que fica tremendo ali, que o corpo parece que está energizado, isso ali está descarregando, tá? O corpo está limpando. Só que o que acontece no nosso dia a dia? A gente não tem mais essas explosões de pular um tigre de trás da moita, ou de um animal muito perigoso estar correndo atrás da gente. A gente não tem isso no nosso dia a dia. Né? Talvez a última lembrança que eu tenho disso é de infância, de correr de cachorro. Mas isso não existe mais.
no nosso dia a dia. Só É que muito difícil. quais são as coisas hoje no dia a dia que disparam esse hormônio? Por exemplo, um trabalho que eu tenho que entregar, que meu chefe está me cobrando e que eu tenho que entregar até semana que vem. Eu não sei se eu dou conta. Aí eu fico o quê? Ao invés desse hormônio ter aquele pico e ir lá em cima E voltar, e né? voltar, não. Ele fica aqui, ó. Fica baixinho. Por isso que eu consigo me manter estressado. É igual da ansiedade, né? Igual da ansiedade. Ele fica... Exatamente. Ao invés de eu ter um pico e ter uma explosão e depois abaixar, não, eu fico constante. E chega um e-mail, aí começa a pingar essa substância lá no meu sangue. Tipo, pingando mesmo. Drip, 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 pingando no sangue. Aí, telefone toca. Mais um pouco. Recebo uma ligação, estou falando com a pessoa está me falando de aquele relatório, aquele problema, não sei o quê. E mais disso no sangue, mais disso no sangue. Tá um boato aqui na empresa que vai ter gente sendo demitido, tá um boato que vai ter corte e tal. Drip, drip no sangue, injetando, injetando. E nunca é uma explosão, tá vendo? Não é aquela... porque você recebeu um telefonema, você não vai sair correndo desesperado e nem vai ter uma enjorrada. Não, vai ser no nível aqui, só que te mantém. Te mantém naquele nível de estresse que dura semanas, dura meses, às vezes anos, a pessoa estressada. Anos e anos. Só que o corpo vai cobrar. Sim. Uma hora vai cobrar o preço disso. Beleza, nossa, abriu um parêntese enorme. Mas eu quero falar uma outra emoção. Por exemplo, eu ia usar umas cores mais bonitinhas, mas não vai aparecer ali, não. Do amor, né? Já que a gente está falando de emoções, qual que é o hormônio, a substância que corre no nosso corpo quando a gente está amando, está apaixonado? Essa aqui eu também não posso falar. Essa aqui que começa com oxi e termina com ina. Oxi, tararã, tararã. Tomara que o Google não saiba ler essa minha letra. Sabe o que acontece? Por exemplo, tem algumas crianças, não só criança, mas, por exemplo, que tem algumas crianças com síndrome de Down, por exemplo, tem baixos níveis desse hormônio. Por isso que, por exemplo, eles têm mais dificuldade em socializar. Os pais geralmente reclamam porque, por exemplo, falta o contato olho a olho, eles são mais reclusos no mundo deles. Aí depende, tem vários tipos e eu não sou especialista, então por isso que eu nem quero me aprofundar muito nisso, porque posso falar besteira. Mas existe isso, uma baixa nesse hormônio, por isso que eles são um pouco menos sociáveis, e o legal é que hoje em dia tem até tratamento para isso, e nem precisa ser injetando isso, não. Tem abordagens muito legais para isso. É um mundo que eu não conheço, mas eu tenho bastante curiosidade. No parto, quando a mulher realmente, principalmente parto natural, quando ela está dando a luz ali, é uma enjorrada desse hormônio. Uma enjorrada mesmo. É o momento da vida da mulher onde ela vai ter o pico mais alto. Em momento nenhum da vida dela, ela vai ter uma quantidade desse hormônio quanto na hora do parto ali. E aí isso passa para a criança também, óbvio. E aí cria o quê? Cria aquele laço incrível que só quem é mãe sabe o que é. Aquele laço que todo mundo fala que é quase que mágico, criado entre a mãe e o filho já imediatamente. Não vou tirar a mágica da coisa, porque assim, o laço entre mãe e filho é muito mais complexo do que só uma substância. Claro. Mas essa substância está lá e faz uma parte, assim, é uma parte fundamental da criação desse laço. Porque é uma quantidade absurda jogada no sangue da mulher na hora do parto, isso passa para a criança também, e aí esse laço é criado na hora. Que legal. Uma parte, né? Uma parte dessa conexão entre mãe e filho, e mãe e filho é, vamos dizer assim, uma cordinha desse laço, dessa conexão, é esse oxi tererê tchererê aí. Nossa, o YouTube fica bloqueando minhas palavras aqui. Não, bloqueia até coisa que a gente não fala, né? Ele bloqueia. Tá vendo? Eu estou dando vários exemplos aqui. O hormônio do amor, o hormônio do estresse.
sem contar neurotransmissores que estão sendo disparados entre um neurônio e outro ali na fenda sináptica. É tudo coisa que a ciência tem descoberto e tem gerado de conhecimento para a gente. Então, eu estou dando vários exemplos aqui para dizer assim, olha, emoções não são coisas intangíveis, não são coisas imateriais. Emoções, principalmente, não são coisas espirituais. Sabe, eu gostaria muito que a gente amadurecesse isso, assim, que a pessoa ela pode ter a espiritualidade dela, por exemplo, amadurecida. Essa é uma pessoa que é extremamente amadurecida espiritualmente, mas tem problemas emocionais. Né? E uma coisa não está ligada com a outra. Sim. Eu já vi, assim, tristemente, eu já ouvi algumas coisas assim, do tipo, fulano está depressivo porque está precisando orar mais. E não é isso, gente, não é. E aí, por exemplo, gera um preconceito. Sim. Às vezes a pessoa está ali dentro, por exemplo, da religião, da igreja dela, está com depressão ou está com outros problemas emocionais e tem vergonha. Vergonha de falar, vergonha de pedir ajuda. Sim. Porque as pessoas vão julgar, vão dizer que vão interpretar, né? A pessoa está depressiva, então logicamente é porque a espiritualidade dela não está em dias, vamos supor assim. E não é mesmo. Então, eu gostaria muito de que as pessoas entendessem esse lado, isso, né? Isso, esse lado científico das emoções. Dá para medir, né? Então, assim, eu seria semelhante você falar assim, como é que é aqueles exames de sangue que a gente faz? Tem um que sempre mede lá o hemograma. Hemograma, aí tem quanto que fala do açúcar no sangue? Glicemia. Isso, glicemia. Né? Aí eles falam assim, nossa, sua glicemia está alta. É porque você está precisando orar. Não, gente. é esse nível de comparação que eu estou fazendo. Sim, Sabe, a pessoa fala assim, não, sua glicemia está alta, o doutor falou lá que eu tenho que diminuir o açúcar e tal, comer menos carboidrato. Aí alguém dizer assim, é porque você não está com a sua vida com Deus em dias. Não, tá vendo? Tanto que isso é absurdo. Qualquer pessoa, por mais leiga no assunto, vai dizer, não, você precisa cuidar da alimentação. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você precisa cuidar das suas emoções. Entendi. E é assim, substâncias no sangue que pode aparecer no exame de sangue. Beleza. Isso eu queria deixar muito claro, que emoções não são isso. Emoções não são coisas do além, que vem de algum lugar misterioso. Não, ela tá acontecendo dentro do nosso cérebro e dentro do nosso corpo. E como que a emoção ela pode atrapalhar na fobia? Porque você deu um apanhado geral assim, mas na fobia, como que ela pode atrapalhar? De duas formas. A mais óbvia é o que a pessoa que tem uma fobia já sabe. Né? Não, eu perco o controle, aparece uma coisa que eu sei que é inofensiva ou que pelo menos eu poderia reagir melhor, só que eu, no final das contas não dou conta e entra em desespero. Essa é a mais clássica. Uma outra forma que a fobia pode atrapalhar, ou a emoção pode atrapalhar muito, é na hora que a pessoa está tentando fazer a técnica, tentando enfrentar o medo dela, tentando superar a fobia. Nessa hora, a emoção também pode atrapalhar muito. Teve uma moça que fez aqui... Lembra do nosso webinário que a gente fez? Sim. A gente fez um evento no início do ano, onde eu ensinei o método mesmo, mostrei lá o passo a passo. E eu incentivei as pessoas a fazerem sozinhas mesmo. Falei, faz que vai dar certo. E aí a gente ensinou, foi 2 horas e 40 minutos aqui de evento. E aí teve essa moça que ela fez, anotou tudo, e aí fez o passo a passo. E aí ela me mandou uma mensagem, ela falou que não deu certo. Ela falou, Anderson, eu fui, fiz e não deu certo. Eu continuo com medo ainda. Ela tinha fobia de ônibus. Assim, na verdade, a fobia dela era bem pior. Vou resumir aqui. Ela ficou com fobia de ônibus por causa de uma coisa que aconteceu dentro do ônibus. E aí, depois desse evento, Anderson... Aí, no começo, eu ia, pegava um ônibus, aí começava a vir a sensação... ela tinha uns sintomas, ela ficava enjoada, tinha a sensação que ia desmaiar. Teve uma vez que ela chegou a desmaiar mesmo. E aí, parece que quando eu vejo que começa a passar mal, aí eu desço do ônibus. Aí descia 1 parada, 2, 3 paradas antes, aí tinha que ir o resto andando para o trabalho.
Ela falou, chegou a um ponto que eu já não conseguia mais nem andar de ônibus. Aí eu fiquei com fobia de ônibus. Hoje eu não consigo. Quando ela chegou a conversar comigo, ela falou, hoje eu não consigo nem me imaginar entrando dentro de um ônibus, você tem ideia. E chorando. Só para tocar no assunto ônibus, ela chorava. E ela tentou fazer sozinha? Tentou fazer sozinha e não conseguiu. Aí eu fiquei curioso, né? Falei, como que a pessoa... Será que seguiu o método todinho, passo a passo? Vamos ver, eu quero... Sim. Ela me mandou mensagem, eu falei, então vamos... Aí a gente fez uma... A gente entrou ao vivo. Ao vivo não, como é que fala? A gente entrou no Zoom. Eu esqueci o nome. Eu abri o Zoom. Uma reunião no Zoom. Isso, uma reunião no Zoom. Isso. E aí eu conversei com ela. Aí ela contando, né? E aí eu calibrando já algumas coisas. Por exemplo, só de tocar no assunto, o corpo dela já mudava totalmente. Os ombros, assim, tensos, o rosto tenso. O choro era o que qualquer pessoa conseguiria ver. A gente mudava um pouco de assunto, ela parava de chorar. Voltava no assunto, o choro voltava. E aí, falando... Sabe aquela pessoa falando e chorando? Porque tem gente que chora e não consegue mais, né? Ela não, não sei o que e tal. E aí, quando eu entrei no ônibus e tal, eu falei, nossa, quase que eu chorei junto nesse dia, sério. Aí, eu tive que... Engole a lágrima. Engole o choro. Engole o choro, menina. Quase que eu chorei junto com ela nesse dia. Aí, mas assim, eu quase chorei de emoção, assim, porque ela já vinha enfrentando isso há... Deixa eu fazer as contas aqui. Quase 20 anos. Se não me engano, isso aconteceu há 18 anos atrás. Entendi. E aí só vem piorando, piorando, piorando. Aí, resumindo, Anderson, aí comecei a ficar com fobia de mercado, porque para mim começou a ficar similar, porque o ônibus estava muito cheio. Aí eu percebi que se o mercado tivesse muito cheio, eu comecei a ter as mesmas reações. Reações físicas, coração acelerar. Ela falou que até assim a voz começava a ficar longe das pessoas. Ela falou, é aquela sensação de que eu vou desmaiar mesmo, porque a voz das pessoas começa a ficar longe, as minhas pernas ficam trêmulas, começa a vir uma sensação nas pernas e o coração acelera. Aí ela falou, eu tenho que sair. Aí ela falou, saio, corro pro carro e fico ali no carro. Ela falou, meu marido tem que parar o carro na porta do mercado para eu entrar lá e correr. Ela falou, é o meu refúgio. Ela falou, então todos os lugares que a gente vai tem que ser desse jeito, para o lugar na porta de um jeito estratégico para aí a gente vai, faz nossas coisas, só que aí se eu passar mal eu corro, eu tenho o meu refúgio. Ela falou, só que agora eu estou desesperada porque eu estou começando a sentir fobia do carro. Do refúgio dela. Do carro. Ela falou, se eu não conseguir mais andar de carro, aí ela falou, vou ficar trancada dentro de casa. Aí imagina. Aí foi o momento que eu me emocionei junto com ela, assim, porque ela já vinha enfrentando isso há mais de 15 anos, com certeza. Entre 15 e 18 anos. Onde que entra a emoção aí? Ela fez a técnica. Ela fez lá a técnicazinha que a gente... De rebobinar. A técnica de rebobinar. Isso, de rebobinar a história lá principal, de pegar, que a gente explicou lá no podcast 1. No dia do webinar eu expliquei muito mais detalhado. E ela fez. Mesmo sofrendo, mesmo chorando, ela fez a técnica e não deu certo. Aí eu percebi, eu falei, foi emoção. Antes, só pelo cenário, a forma como ela estava, chorando, tremendo, tensa, só de tocar no assunto, eu falei, a emoção dela não deixou ela fazer. Atrapalhou. O exercício direito, atrapalhou. Eu tenho um roteiro, tenho uma técnica ali a seguir, só que aí ela entra em contato com o pior medo dela. O que faz? Aciona a emoção. E aí a emoção cria um padrão de interferência ali que a pessoa pula etapa, não faz bem feito, assim, com aquele, seguindo passo a passo certinho e tudo. Então a emoção vem e toma a consciência da pessoa de assalto. E aí, por mais que a pessoa tente se concentrar ao máximo, é aquela coisa, dá branco, as palavras fogem. Dá branco é uma das coisas que mais costumam acontecer, né? E assim, para a técnica não ter um resultado, não ser bem sucedida, realmente essa emoção ela domina, né? Ela comanda, que igual no caso dela, ela assistiu o webinário, ela assistiu os podcasts, ela viu como que aplicava a técnica. Tem um podcast também que você dá dicas de como a pessoa pode fazer, que é anotar, né? Ter ciência da fobia dela, das emoções e tudo, mesmo que ela comece e pare, né? Para ela ir anotando.
Então, assim, isso a gente vê o quanto que atrapalha essa Nossa. emoção em relação à fobia. Demais. Tá vendo a importância, por exemplo, lembra que algumas vezes eu já falei aqui, gente, não pula etapa, não pula um passo, vai no passo a passo certinho. Por exemplo, uma coisa, antes de fazer essa técnica, de ir lá rebobinar o filme, pegar a história mental e aplicar essa técnica, a pessoa precisa abaixar essa emoção. Como é que abaixa a emoção? Por exemplo, na calibragem. Se eu tivesse para entrar num ônibus agora, que a minha fobia é de ônibus, como é que eu estaria me sentindo de 0 a 10? Eu fiz essa pergunta para ela. Eu falei, não, você não está... A gente, por exemplo, quando eu estou junto com a pessoa aqui, assim, ao vivo, eu aponto, assim, eu falo, imagina que tem a porta de um ônibus aqui, você está pronto para entrar. Como é que você estaria se sentindo? A pessoa, nossa, ela falou 10. Só que como a gente estava na internet, aí como é que eu fiz? Imagina que você está aí sentada no ponto do ônibus, pronta para levantar e entrar no ônibus. Nossa, só de eu falar isso, ela começou a chorar. Aí eu falei, então você vê que ela não precisa nem responder. De 0 a 10, quanto que tá? Era 11. 11. E aí, nesse momento, a pessoa calibra, antes de já ir lá para a técnica de rebobinar o filme lá, que a gente ensinou, primeiro ela tem que usar algumas ferramentas de inteligência emocional para poder controlar. Para controlar, reduzir essa emoção, abaixar até as respostas físicas, parar de chorar, se acalmar. E aí tem método para isso também. Então, uma das formas é a calibragem. Sim. E qual seria uma outra forma para ela poder controlar essa emoção? Por exemplo, para ela poder aplicar a técnica. Vou falar o que a gente fez no dia. Acho que vai ser mais esclarecedor. E por isso que eu também insisti muito que é ciência, porque o que eu vou contar agora parece que é uma coisa assim muito... Algumas pessoas vão querer colocar um ar místico, e tal. Por exemplo, eu peço para a pessoa falar assim, que emoção você gostaria de sentir para poder enfrentar essa fobia? A pessoa, como assim? Eu falei, que emoção você acha que te ajudaria a fazer o exercício? Pegando um exemplo lá da entrevista de emprego. Que emoção você gostaria de sentir na hora de fazer uma entrevista de emprego? Gostaria de me sentir confiante, gostaria de me sentir seguro, porque aí eu não ia esquecer as coisas, ia lembrar de tudo, eu ia dar o meu melhor de verdade se eu estivesse seguro. Aí a pessoa dá uma emoção dessa. Para ela respondeu, eu gostaria de me sentir em paz. Se eu estivesse em paz, eu conseguiria fazer o exercício direito. Aí eu falei, aí que entra o misticismo onde não deveria entrar. Eu falo, se a paz tivesse uma cor, que cor seria? Ela, branco. Beleza. Se a paz fosse uma coisa assim mais material, algo palpável ou algo mais que você pudesse ver, o que seria? O que faz mais sentido para você? Aí eu dou alguns exemplos. Se fosse algo que você pudesse pegar, é mais algo sólido, tipo uma coisa branca sólida, como se fosse uma terra, ou como se fosse é como se fosse uma fumaça. Não, Anderson. Aí ela falou, é como se fosse uma luz branca, né? Que ela falou, é quase uma luz, mas também tem uma textura de fumaça. Só que eu não consigo pegar, não é sólido. Aí o que eu fiz com ela? Então imagina que está entrando no topo da sua cabeça essa luz branca que vem descendo e preenchendo. Aí, Anderson, você falou que não tinha nada de espiritual, isso aí é tudo... Não é, gente. Isso é ciência pura. Porque você está criando a imagem, né, de uma luz branca que está descendo e tal, e vem preenchendo o meu corpo. E, nossa, e dá uma reação maravilhosa mesmo. Porque a pessoa... o cérebro que está produzindo isso. Não está vindo de fora. É como se fosse fazendo uma limpeza, né? E cria... Por exemplo, o nosso cérebro trabalha muito com símbolos. Praticamente tudo na nossa vida existe um símbolo lá dentro do cérebro. Para quem é meu pai? Tem lá um símbolo de quem é meu pai. Às vezes tem a foto dele, ou às vezes tem a sensação do abraço dele, às vezes tem a voz do meu pai lá, e vem sensações. Mas o cérebro gosta muito de sínteses, de sintetizar as coisas num símbolo. Quem é minha mãe? O que significa estudar matemática para mim? Por exemplo, para quem odeia matemática, às vezes vem um símbolo
na cabeça. Tipo, um quadro negro cheio de contas lá. Esse é o símbolo. E aí, junto do símbolo, umas reações de ai, que preguiça, meu Deus, que negócio difícil e tal. O meu aparece aquele gifzinho da Nazaré e ela com um monte de cálculos. É o que vem na hora. Tipo, olhando assim, não tô entendendo nada. Exatamente. Esse é o seu símbolo, né? Esse é o meu símbolo. O cérebro ama fazer isso. Na verdade, ele precisa disso para dar conta de tanta informação. Sintetiza um conceito que é enorme, gigantesco, em um único símbolo. Esse símbolo aqui é o que significa matemática para mim. A Nazaré. A Nazaré. O que significa o meu pai? Tem lá um símbolo que é carregado de emoções, tem uma imagem e tal. O que significa matemática? O que significa isso? Tá vendo quando eu fui perguntando para ela se a paz, que sensação você quer sentir? Paz. Se tivesse uma cor, que cor seria? A gente está criando na hora esse símbolo. A gente está resgatando alguns conceitos dentro do cérebro e criando esse símbolo. Se tivesse uma cor, branco. Se fosse algo visual, algo palpável, seria o quê? Seria uma fumacinha branca, beleza. E meio que como se fosse uma luz. Tá vendo isso? Isso aqui a gente criou esse símbolo ali, na cabeça dela, na hora. Só que assim, não foi 100% criado, foi resgatando coisas que existem. E aí essas sinapses começaram a disparar no cérebro e formou esse símbolo lá dentro da mente. E agora a gente pode usar esse símbolo. E aí criando metáforas dentro da mente. Criar metáforas como, imagina que isso está vindo do topo da cabeça, preenchendo e vai descendo. E aí agora o seu corpo inteiro está branco, dessa luz branca e tal, que vai se irradiando pelo corpo todo. Isso, quando eu digo que está irradiando pelo corpo todo, eu estou mandando uma comunicação para o cérebro dela. Tá vendo os lugares no cérebro onde está... Quer ver? Vou abrir um outro parênteses aqui, eu empolguei hoje. Sabe o lugar... Tem um lugar lá no cérebro que controla os seus dedos. Né? E digamos que ele seja desse tamanho aqui. E realmente tem um tamanho. Se você pegar e entrar numa máquina e ligar eletrodos e for medir, aí Natane, faz movimentos aí com seus dedos, tenta manipular esse negócio aqui com seus dedos, sem deixar cair. Aí vai disparar lá e vai acender essa área no cérebro. E aí tá lá, da Natane é desse tamanho aqui, a área dos dedos aqui. Se você pegar e fizer esse mesmo teste, por exemplo, com um violonista ou alguém que toca um instrumento, principalmente com a mão esquerda, né? Por exemplo, violão ou violino, essa área é muito maior. Essa mesma área de controlar os dedos da mão para alguém que por exemplo, que toca um instrumento com a mão esquerda principalmente, nossa, aí essa área, eles vão lá, caramba, nessa pessoa aqui, essa área é maior. Inclusive em quantidade de neurônios. Não só as sinapses estão ocupando um volume maior, mas tem uma densidade de neurônios maior ali naquela área. Então, por que, né? Você perguntou. Sim. O treino. O treino faz isso. A pessoa está treinando. Você acha que está treinando aqui, mas quem está treinando é o cérebro. Criando, inclusive, mais massa encefálica naquele lugar que você está treinando aqui. Acha que está treinando com os dedos. É com os dedos também, né? Mas um monte de coisa está acontecendo no cérebro. Aí eu abri esse parênteses aqui para dizer o seguinte: cada parte do nosso corpo, cada uma, cotovelo, braço, joelho, cada parte do nosso corpo tem um lugarzinho no cérebro. É como se você dissesse assim, aqui está o joelho, aqui está o cotovelo, aqui está os dedos, aqui está não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Entendi. Sabe quando eu crio essa metáfora para o corpo, dizendo, a luz está se espalhando, indo para o corpo todo. O que o cérebro está fazendo? Acionando essas sinapses, pegando lá dentro dele mesmo. Então, essa sensação de paz eu quero conectar aqui com o joelho, com a perna, com o braço, com não sei o quê, e criando sinapses lá dentro do cérebro. Enquanto do lado de fora a gente está criando uma metáfora aqui, dizendo a luz branca que está se espalhando pelo corpo. Quer ver por que não é espiritualizado? Tem outras pessoas que eu já perguntei, se a paz tivesse uma cor, que cor seria? A pessoa, rosa. Aí outra pessoa eu pergunto, se a paz tivesse uma cor, que cor seria? Já teve gente que respondeu preto, já teve gente que respondeu cinza, já teve gente que respondeu roxo. Se fosse algo palpável, o que seria? Já teve gente que respondeu terra, já teve gente que respondeu, é como se fosse uma areia.
tá vendo que se fosse uma coisa espiritual, do mundo espiritual, provavelmente seria uma coisa, a resposta sempre seria a mesma. Né? Porque se fosse algo externo, então a resposta tenderia a ser generalizada. Né? Entendi. Seria sempre uma. Né? Não, se todo mundo respondesse branco, aí eu ficaria, de onde está vindo esse branco? Mas cada um responde uma cor diferente. Por que cada um responde uma cor diferente? Porque foi como o cérebro daquela pessoa criou um sistema para dizer que a paz, para mim, é como se fosse uma cor rosa, ou não, é um branco. Teve uma moça que uma vez respondeu, Anderson, não tem cor, mas eu consigo ver. Aí me explica melhor. Ela é uma coisa como se fosse transparente, mas você vê que está ali. É igual. Aí eu falei, é igual fumaça de água, né? Você quase não vê, mas você vê. Aí ela, é exatamente isso. Eu falei, então beleza, então é uma fumaça de água, um vapor de água subindo ali da chaleira. Ela, nossa, é exatamente isso. Então, assim, hoje eu estou bem chato com isso, para dizer que, gente, não é nada espiritualizado. E é porque... E aí eu evito de contar essas histórias aqui. Eu falei para a pessoa imaginar uma luz e tal. Aí já vai ter gente que, não, isso aí não é para mim, não, eu não gosto dessas coisas. E eu, não, gente, calma, é ciência. Nossa, é porque se eu for parar para explicar a ciência por trás disso, tá vendo o tempão que eu levei para explicar como é que acontece no cérebro, o que está acontecendo no cérebro da pessoa quando ela está imaginando que uma luz branca ou uma luz roxa está descendo e aí as sinapses estão acontecendo, trazendo outras partes do corpo para realmente a pessoa sentir no corpo. Aí a pessoa... Essa mesma moça, não, foi uma outra moça. A gente fez esse mesmo exercício, a emoção abaixou. Agora está tanto. Outro dia, a gente foi fazer outro exercício, a cor dela era azul com purpurina. Nossa! Ela começou a rir para me falar. Anderson, acho que ela ficou com vergonha de falar. Ela, Anderson, e começou a rir. Quando você falou assim, que cor você teria, me veio um azul, só que cheio de glitter. Glitter, não era purpurina, não. Glitter, sabe? Eu falei, e que formato tem? Que se fosse uma coisa palpável. Aí ela começou a rir mais ainda. Ela sabe aquelas gelecas de criança? Nossa, amor, tipo a moeba. Tipo a moeba. A paz dela tinha com azul, com glitter e textura de amoeba. Que é coisa menos espiritualizada do que a moeba. É verdade. Não, e ela falou, eu nem gosto desse negócio, eu nem sei por que isso veio na minha cabeça, mas quando eu fui imaginando aquela amoeba se espalhando pelo meu corpo, aí me deu uma sensação de paz e tal. Foi o jeito, a metáfora que o cérebro dela criou. Sim. Não sei porquê, de onde o cérebro dela tirou isso, mas foi o símbolo. É um símbolo, gente. Não, nas culturas antigas, principalmente culturas indígenas, eles tinham facilidade em acessar esses símbolos dentro da mente e, às vezes, materializar. Por exemplo, na cultura indígena americana, eles desenham aqueles totens. Por exemplo, uma coruja e não sei o que lá, um urso, e desenham um totem, e às vezes isso estava como um símbolo realmente na cabeça dele, e ele conseguiu materializar isso do lado de fora. Então, só que aí dava significados, que era o deus de não sei o que lá, do indígena, alguma coisa assim. Hoje a gente tem acesso a isso e consegue entender esses símbolos dentro da nossa cabeça, inclusive criar símbolos. Lembra aquele dia que eu falei assim, e se você pudesse ser o seu maior referencial na vida? Né? A gente, meu professor é um grande referencial, meu pai é um grande referencial. Eu falei, e se você pudesse ser o seu maior referencial de como ser, de como agir, de ética, de respeito, de força? Isso dá para criar. Verdade. Dá para criar. Aí, beleza. A gente criou essa metáfora, sintetizou o quê? Uma coisa branca, fumacinha, meio que misturado com luz. Aí a gente cria essa coisa de ir andando pelo corpo, que aí isso se instala. A pessoa fala, nossa, parece que está aqui no corpo e tal. Por que parece que está no corpo? Porque as partes lá no cérebro, onde representam cada parte do corpo, agora estão com sinapses, com o lugar lá onde estava armazenado a paz, a emoção paz estava em algum lugar no cérebro. A gente foi conectando com vários lugares no cérebro, inclusive, por exemplo, ônibus. Aí, quando vinha a imagem de um ônibus, ainda aciona o pânico? Sim, mas também aciona paz. E aí,
essa dualidade entre estar acionando ao mesmo tempo a paz e o pânico, aí isso tende a começar a desmanchar a fobia. Não é a cura, não é a solução ainda, mas já é, nossa, é um passo enorme, enorme para a solução desse problema. Entendi. Aí, lembra lá da moça do glitter, da amoeba com glitter? Outro dia, a gente foi fazer um outro exercício, aí eu falei, que emoção você gostaria de sentir? Aí ela já não falou paz, ela falou uma outra. Aí essa outra era outra cor. Aí essa outra era branca, que era confiança. Olha só, a confiança dessa moça já era branca. Sim. E aí ela falou que era uma coisa sólida branca. Ela falou, parece como se fosse um sólido mesmo. Ela falou, não sei dizer não, mas eu quase consigo pegar aqui. Eu fico imaginando uma coisa sólida branca. Isso é a minha paz. Aí a gente fez a mesma metáfora de ir preenchendo e tal, não sei o quê. Ela de olhos fechados lá, imaginando, sendo preenchido por uma cor branca, da confiança. Aí ela, caramba, Anderson, a azul da paz está aqui. Na hora que eu fui vendo, como se tem uma camada azul aqui e está sendo coberto com mais uma camada branca e eu estou sentindo as duas agora, vou ficar preenchendo aqui. Eu falei, nossa. Caramba, que legal. Eu falei, você não poderia ter me dado notícia melhor de que essa coisa aí de que você foi visualizando como camada, você tem uma camada azul, agora tem mais uma outra camada branca e as duas estão aí para te dar força. Sim, uma legal. te dando paz e a outra te dando força. Nossa. Muito legal isso. E aí você vê que tem alguém pode confundir facilmente, achar que são coisas espirituais e tudo, mas não. É neurociência pura. E o mais legal é que dá para aprender com uma folha de papel, com um método, com um passo a passo, você consegue criar isso. Criança, então, fazendo essas coisas... Ixi, criança vai embora, né? Não, imagina, você não precisa nem fechar os olhos. Sim. De olhos abertos, a criança, caraca, é mesmo, isso e aquilo e tal, uma coisa assim, eu me sinto forte, não sei o quê. Nossa, vai embora. Muito legal. E o que as pessoas costumam errar com relação a isso? O que é um erro comum? Vou falar um bem clássico. Por exemplo, sabe quando você tenta forçar uma emoção? Não está totalmente errado, só que a gente vê que não funciona. Né? De assim, eu vou entrar lá na entrevista de emprego e não, eu vou me sentir assim e tal, e não sei o quê, e na hora... Nada, né? Assim, uma coisa que eu acho que é bem clássica é quem tenta forçar choro, né? Gente, é muito difícil a pessoa forçar um choro. Se não for ela pode ator... até sair uma lágrimazinha ali, assim, mas que aquele choro é de verdade que você consegue sentir, né? Que a pessoa tá com aquele choro ali, todo mundo tá, cara, isso aí é fingimento. Exatamente. Quando a gente não tem técnica, e principalmente técnica de inteligência emocional, é muito difícil, porque, por exemplo, as emoções elas são disparadas por gatilhos. Você tem lá um botão que aperta e aciona aquela emoção. Por exemplo, sentar diante do entrevistador para minha entrevista de emprego, aperta a emoção do medo, ou do pânico, do meu Deus. Vê lá o amor da minha vida. Nossa, aí desperta o amor e tal, meu coração acelera, e meu Deus. É igual crush. aqui o povo fala, ele tá vindo, reage naturalmente, né? Exatamente. Não tem como, é a mesma coisa que falar assim, sei lá, desanda tudo, finge Desanda que você... Porque falar pra fingir que haja naturalmente. Age naturalmente. É a mesma coisa quando você dispara a rir e a pessoa fala, não pode rir. Não pode rir. Moça, é a mesma coisa falar, não, pode morrer de rir. Eu acho que se falar assim, pode morrer de rir, aí acho que a gente não iria rir tanto do que quando a pessoa fala, não pode rir. Agora tiver que segurar, aí que dá vontade de rir mesmo. Você vê alguém cair na rua e dá vontade de rir. É a mesma coisa. É um gatilho que aciona a emoção. Então, às vezes, eu estou tentando trabalhar na sensação do que eu estou sentindo e no que eu quero sentir. Mas aí eu não trabalhei o gatilho que dispara essa emoção. Uma das formas de a gente trabalhar, por exemplo, inteligência emocional, é aprender a manipular os gatilhos. O que dispara o meu medo lá, por exemplo, na entrevista? É na hora que eu sento.
Aí tem gente que fala, não, é quando eu já estou lá sentado esperando para entrar. Ou tem gente que fala assim, não, só de eu pensar e me imaginar indo, é na ida, então é o gatilho. Então, cada pessoa vai ter um gatilho diferente. Aí, primeiro, descobre qual que é o seu gatilho. Qual é o momento que a emoção começa a subir. Nesse momento aqui, Anderson, começa a subir. É na hora que eu estou indo, é na hora que eu penso, imagino isso aqui, aí começa. Beleza. Achou o gatilho? Faz isso na sua cabeça. Imagina que você está indo em direção ao gatilho. Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo mais fácil de visualizar. Isso. Tinha uma pessoa que tinha fobia de palco. E ele falou, o gatilho era muito específico. Ele falou, Anderson, é quando eu pego na porta para entrar no auditório, seja qualquer porta, ou então, mesmo que eu não pegue, mas eu estou atravessando a porta do auditório, ou seja, eu estou saindo de um ambiente externo para o interno do lugar onde eu vou falar em público. Esse é meu gatilho. Principalmente se tiver uma porta, assim, de eu pegar e abrir para entrar, nossa, é ali que dispara. Aí dali para frente já era. Esqueço o texto, começo a tremer, começo a gaguejar. Dali para frente é só para trás. Dali para frente é só para trás. E aí, beleza, tá vendo que o gatilho é muito claro? Aí eu falei para ele, a gente criou, que emoção você quer sentir? Eu quero me sentir seguro. Se a segurança tivesse uma cor, que cor seria? Verde. Se fosse uma coisa palpável, sólida, seria o quê? Seria um líquido verde. Aí, beleza, aí a gente faz toda aquela técnica. Imagina, então, esse líquido verde da segurança entrando e preenchendo o corpo todo e se expande além do corpo e o seu corpo todo fica verde de segurança, assim, parecendo um Hulk. Beleza. A gente repete isso 1, 2, 3 vezes. Uma coisa que ajuda muito. Qual foi a vez que você se sentiu mais seguro na sua vida? A pessoa, nossa, teve aquele dia que eu, por exemplo, não tem nada a ver com falar em público. Tá vendo? Eu estava passeando de bicicleta, não sei aonde, e eu estava ali com meu filho, com mais outras crianças. Eu estava cuidando daquelas crianças e estava seguro, porque aquilo é um ambiente que eu domino. A gente estava num lugar seguro, então eu estava seguro do que eu estava fazendo, porque eu sei conduzir isso, é uma coisa que eu faço muito bem. Tá vendo? Não tem nada a ver com falar em público. É uma segurança em relação a cuidar de crianças. Sim. Tá vendo? Não tem a ver com... Eu falei, então imagina que você está naquele dia lá, que você se sentiu muito seguro e tal, e aí deixa aquela segurança vir e, ao mesmo tempo, vai imaginando a cor verde, preenchendo. O que eu estou fazendo em termos de sinapses? Acionando um lugar do cérebro onde ele já experimentou segurança, aí a gente reforça e aí cria esse símbolo para ficar mais fácil de resgatar na cor verde aqui. Entendi. Aí eu estou transferindo, tá vendo? A gente chama isso de transferência de âncora. Eu estou transferindo uma emoção para um símbolo mais fácil de manipular, que é uma cor. Aí, beleza. Criei essa metáfora, repeti 5, 7 vezes, ótimo. Só de pensar na cor verde preenchendo, o que te vem? Já me vem a segurança. Então beleza, então agora está ok. Tá vendo? A gente repetiu, é treino. Sim. Não tem lá o violino? Treina. Treinou, trazer a segurança para a cor verde várias vezes, agora só de pensar na cor verde eu já me sinto seguro. Ótimo. Imagina então que você está indo lá, entrar no auditório, não pegou na porta ainda. A porta não é o gatilho? Estou chegando, vou pegar na porta, parece que eu pisei num lugar aqui que a cor verde vem e me dá um banho, assim, tchá! E aí, caramba, na hora que você... Tem um segredo aqui também. Não pode ser quando a emoção começa a descer, não. Tem que ser na hora que ela está indo no máximo, subindo. Tipo, o máximo é aqui, então vamos acionar o gatilho na hora que estiver pertinho do máximo. Tipo, tá chegando pertinho do máximo, aí eu pego na porta e imagino eu abrindo e entrando, e aí deixa subir o resto. O que eu estou fazendo? Estou dizendo para o cérebro. Todas as vezes que eu pego na porta de um auditório para abrir, para entrar, a minha segurança chega no máximo. Ela estava para chegar, tá vendo? Ela estava para chegar no máximo. Na hora que eu peguei na porta e abri, aí que ela chegou. Aí a gente faz isso. 1, 2. Imagina de novo. Aí a minha emoção foi no máximo e tal. Aí eu entro no auditório, faço a melhor palestra do mundo, falo super bem, sou aplaudido e tal. Acabou a história, abre os olhos, bebe uma água. De novo. Imagina que você está caminhando para entrar no auditório, aí a emoção começa a subir, tá antes de chegar no máximo da emoção, pega na porta, deixa ela chegar no máximo e vai. Faz a repetição. E aí, de novo. Mas não tem chance.
disso dar errado. Não tem chance, porque eu já fiz isso várias vezes, com contextos diferentes, emoções diferentes. Com a fobia, teve uma moça que eu ensinei ela, e aí ela fazia mesmo assim, a gente colocou na mão dela essa cor branca, aí olha a metáfora, agora essa emoção está na palma da sua mão, e você pode usar a hora que você quiser. Que legal. Aí ela falou, Anderson, tal, quando eu fui lá, ainda me deu uma insegurançazinha, não era o medo mais, não era o pânico, mas me deu um calafrio. Era a moça do mercado. Aí o que eu fiz? Coloquei a mão aqui no meu peito e continuei andando. Parece que, nossa, aí veio aquela paz. Aí tirei a mão do peito e fui. E entrei no mercado, fiz minhas compras e foi suficiente. Caramba, que sensacional. Para aliviar aquele calafrio lá. Né? Nossa, é muito... Isso é sensacional. E essa moça, assim, ela... Estou decidindo se eu falo ou não. Ela é evangélica. Evangélica, estava com receio. Ai, Anderson, não sei se eu faço. Eu fiquei com muito receio de te procurar, porque eu sou evangélica e tal. Fiquei com medo de ser uma coisa que desagrada a Deus e tudo. Aí dei essa aula todinha para ela, explicando sobre neurociência, o que está por trás desses símbolos e tal, que não tem nada de místico, não tem nada de que desagrade a Deus de forma alguma. Então, eu acho que talvez até Deus se agrade de ver a superação dessas pessoas. Com certeza, não tenho dúvida. E o que as pessoas podem fazer para superar isso? Sim, uma das coisas é isso, né? Esse passo a passo. E, assim, não desiste. Não desiste. Tá vendo? Teve uma pessoa que eu ensinei essa técnica, só que eu ensinei muito resumido, assim. A pessoa foi lá e testou. Anderson, que negócio lá que você falou não funciona, não. Tá, mas você fez quantas vezes? Uma. É sério? Você achou que ia virar o Michael Jordan do basquete treinando uma vez? Né? Com uma tentativa. Eu falei, se eu te ensinar aqui bater um pênalti aqui indefensável, que você vai chutar no ângulo certinho e nenhum goleiro consegue agarrar se você bater. Sabia que isso existe? Um ângulo certo, na velocidade certa, é um chute indefensável mesmo. Tem um jogador de futebol que sabia fazer isso. E, assim, ou ele errava, ou se ele acertava, o goleiro não pegava de forma... Porque tem um ângulo ali que foi calculado. Assim, o ângulo, se for nesse ângulo e nessa velocidade, não tem goleiro que pegue. Tá vendo isso? Você quer aprender isso chutando uma vez? Né? Não tem como. Não. Então, vai lá, treina, repete. Principalmente, sim, por exemplo... Quando eu estou fazendo com a pessoa, como eu tenho muito treino nisso, eu consigo ver onde a pessoa está errando, onde ela pode melhorar. Tendo um método por escrito, uma coisa é a gente explicar aqui por alto. Agora, a pessoa ter acesso a realmente um passo a passo, igual a gente explicou lá no dia do webinário. Sim. Nossa, aí eu entrei em detalhes, falei, anota isso aqui, isso aqui é importante. Mostrei vídeos de pessoas fazendo a técnica para a pessoa fazer, tá, eu achei que tinha entendido, mas vendo a pessoa fazendo agora, entendi melhor e tal. Então, é como qualquer coisa. A gente tem que se debruçar e se dedicar àquilo para fazer dar certo. Né? Igual essa moça, ela me procurou desesperada, porque ela, Anderson, praticamente eu já não saio mais de casa. Foi mesmo. E aí, o desespero às vezes ajuda, né? Porque ela estava tão desesperada para resolver isso. Ela correu para poder... E ela mergulhou. Tudo que eu fazia, ela, nossa, por exemplo, ela morrendo de chorar, mas não parava de falar. Anderson, porque meu problema é isso e tal, e não sei o quê, não sei o quê. Ela mesmo engoliu o choro e continuava falando e tal. É aquela pessoa que está sedenta, né, por uma solução. Então, essas tendem a resolver mais rápido ainda. Que bom, isso é ótimo. Né? Então, se eu puder dar uma dica, é isso. Tenha sede pela solução. Sim, tenha sede em resolver algo que está te incomodando há muito tempo. Porque eu posso falar isso com toda a propriedade, porque eu já superei uma fobia com a ajuda do Anderson. E que a gente costuma falar que, né, ele é o navegador e a gente que está no comando, no controle, pilotando ali. Então, assim, foi com a ajuda dele e era uma coisa que me atrapalhava muito, muito mesmo. E hoje eu consigo andar tranquilamente na rua sem medo de que eu tinha fobia de barata, sem medo de que uma barata saia voando e venha atrás de mim. Já matou barata? Tô demais. Eu estou imparável. Então é isso, galera. O Anderson tem uma dica aí para vocês.
Ah, sim. Mais importante de tudo, se inscrevam aqui nos nossos canais. Segue a gente lá no Instagram que tem conteúdo diferente. Isso aí. Ah, e pode me mandar perguntas, principalmente lá no Instagram. Manda direct para mim. Ah, Anderson, não entendi isso. Ah, a pergunta que eu mais recebo. Ah, Anderson, mas a minha fobia é diferente. Pode mandar lá. Se a sua fobia é diferente, me manda lá, eu quero saber. A gente gravou um podcast sobre isso também, que vai ao ar daqui uns dias. Sim. Vai ajudar também a esclarecer. Mas não tenha dó, não. Pode mandar várias perguntas lá. Pode me mandar lá. Então é isso, galera. Tchau. Falou. Até o próximo ao vivo. Tchau.